Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente recebeu aqui um material bem interessante, sabe? Que levanta umas questões complexas sobre pensadores brasileiros, crítica social e, bom, o poder do cristianismo aqui no Brasil. Exato. E as perguntas são diretas, né? Tipo, por que o Paulo Freire, que era tão afiado para analisar a opressão, parece que deu uma volta para não criticar a Igreja Católica na lata? E mais, porque parece que falta no Brasil aquele intelectual famoso lá fora, sabe? Conhecido por criticar o cristianismo abertamente. É uma boa pergunta. E ainda tem outra. Como é que a igreja cristã, às vezes, parece que reescreve a história para sair como heroína, mesmo em situações onde ela combateu a mudança? A ideia aqui é tentar desembrulhar isso com base no que a gente leu. Pois é um mergulho importante, eu acho. Ver como história, estratégia intelectual, cultura, religião, como tudo isso se amarra aqui no Brasil. E não só aqui, né? Isso acontece em outros lugares também. Certo. Vamos começar então pelo Paulo Freire. Um nome gigante, não tem como negar. Uma das fontes que a gente viu aponta uma coisa curiosa. A obra dele, tipo Pedagogia do Oprimido, descreve uns mecanismos de dominação, a tal falsa generosidade, a ideia de domesticação pelo fatalismo religioso, que, olha, parece que encaixa direitinho em certas práticas da Igreja Católica da época. Sim, a descrição bate. Só que ele evita usar as palavras igreja ou cristianismo diretamente. Por que isso, hein? Essa omissão aparente. Olha, os materiais apontam para uma coisa que não dá para ignorar. O contexto histórico. Freire escreveu parte-chave da obra dele no exílio, né? Fugindo da ditadura militar que começou em 64. Tempos de chumbo. Exato. Era um período de repressão muito, muito forte. Censura comendo solta. Criticar de forma aberta uma instituição poderosa como a Igreja Católica, bom, uma das fontes diz que seria quase um suicídio político e intelectual. Nossa, pesado. E era mesmo. Porque o regime militar usava justamente a bandeira da civilização cristã ocidental para se legitimar, né? Contra o perigo comunista, o comunismo ateu. Entendi. Então não era só uma questão de discordar, era perigoso mesmo. E a Igreja Católica não era uma coisa só, né? Tinha divisões ali dentro, e isso também pesava. Com certeza, isso é fundamental para entender. De um lado, você tinha setores super conservadores. A TFP, por exemplo, Tradição, Família e Propriedade, apoiaram o golpe, o regime. Lembra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Lembro, claro. Símbolo dessa aliança. Pois é, baseada no anticomunismo, na defesa de uma moral bem rígida, mas, por outro lado, e ganhando muita força naquela época, tinha uma ala progressista, muito ligada ao que depois virou a teologia da libertação. Ah, sim. O pessoal que lia a fé pela ótica dos oprimidos, né? Exatamente. Nomes como Dom Helder Câmara, Frei Beto, Leonardo Boff, muitos outros, padres, freiras, leigos. Essa ala virou um espaço importantíssimo de resistência contra a ditadura. Então, se o Freire criticasse a igreja de forma geral, ele podia acabar afastando esses aliados progressistas, que eram cruciais na luta pela democracia. Exatamente. Faz sentido. A situação era muito delicada, um campo minado praticamente. Sem dúvida. E é bom lembrar que o Freire se via como cristão, um cristão progressista. Ele criticava o clericalismo, a estrutura de poder, mas não era ateu.
Então, esse silêncio dele sobre a instituição não parece ter sido por não enxergar, sabe? Foi mais uma escolha estratégica, consciente. A usar categorias mais gerais, tipo opressor, oprimido, educação bancária, cultura do silêncio, ele criou uma ferramenta de análise muito forte, que servia para várias estruturas de dominação, inclusive as religiosas, mas sem precisar botar o dedo na ferida e nomear a Igreja Católica. Entendi. Isso deixava a crítica circular e, ao mesmo tempo, mantinha a ponte com setores progressistas da Igreja. Uma linguagem mais humanista, talvez, que ia além da nomeação direta. E as fontes até sugerem que, mesmo sem nomear, quem era da época entendia o recado, né? A falsa generosidade lembrava aquela caridade que ajuda, mas não muda a estrutura. A educação bancária. Bom, parecia muito a catequese, né? Só depositar. Exato. E o fatalismo dos oprimidos aceitando a miséria como vontade de Deus. Isso apontava para uma herança cultural de resignação que o Freire combatia. É interessante como isso ecoa até hoje, né? Uma fonte menciona o Cortella, por exemplo, que às vezes fala de resistências, sei lá, educação sexual, sem nomear o cristianismo como a força principal por trás daquilo. Sim, o subtexto era claro para quem vivia aquilo. E não dá para subestimar o poder real da Igreja Católica na época. A influência ia muito além da religião, né? Estava nas escolas, universidades, hospitais, mídia, na política. Bater de frente talvez não fosse o jeito mais eficaz para as ideias dele circularem e ganharem força. E essa estratégia do Freire, essa necessidade de ser indireto, talvez aponte para um problema maior que as fontes trazem, né? Que é, por que o Brasil, diferente de Portugal com Saramago ou da Inglaterra com Bertrand Russell, parece que não tem tantos intelectuais de fama mundial, conhecidos justamente por criticar a Bíblia ou o cristianismo de forma aberta, direta? Olha, o argumento que os materiais trazem é que não é por falta de gente capaz, né? Citam o próprio Freire, Machado de Assis, Darcy Ribeiro, nomes de peso. A questão que levantam é se existe uma espécie de censura cultural, religiosa, meio difusa. Como assim difusa? Menos óbvia que a censura do Estado, mas talvez até mais eficaz em alguns aspectos. A tese que, aqui no Brasil, criticar a Bíblia ou o cristianismo de forma muito contundente pode levar a um tipo de enterro cultural do pensador, antes mesmo dele ter chance de ser reconhecido. Falam de um autoritarismo cristão que meio que molda o que pode ser dito em público, sabe? Os limites do aceitável. Isso conecta com o que você falou da ditadura, usando o cristianismo para se legitimar. Faz sentido que essa mentalidade não tenha sumido junto com o regime militar. Uma das fontes até conta uma história de um amigo do autor que colecionava citações de escritores brasileiros elogiando a Bíblia, quase como um troféu. A mensagem seria: elogiar, tudo bem. Criticar é mais complicado. Sim, apresentam isso com um mecanismo de controle com raízes históricas, sabe? Mencionam casos de padres que só revelaram ateísmo em escritos póstumos por causa da pressão, comparam até com o Newton, que mesmo sendo cristão parece que escondeu umas ideias teológicas mais diferentes para não confrontar a ortodoxia da época. Nossa. A força desse cerco religioso, argumentam, teria limitado até gigantes como Freire a essas críticas mais nas entrelinhas. Compararam até com as músicas do Renato Russo sobre a ditadura, sabe? A pergunta que fica é essa: será que a falta desses críticos tão vocais é mais por causa desse controle cultural do que por falta de gente disposta a pensar criticamente? É uma pergunta forte mesmo, e isso puxa outra dinâmica que as fontes apontam e eu achei bem intrigante. Por que a igreja cristã, ou pelo menos setores dela, às vezes parece que reescreve a história para sair como aliada ou até como inspiração de figuras que, quando estavam vivas, foram combatidas, silenciadas ou vistas com muita desconfiança pela própria instituição. Os textos falam disso como um padrão. As fontes usam dois exemplos que são muito emblemáticos para ilustrar isso. Martin Luther King Jr., lá nos Estados Unidos, e o próprio Paulo Freire aqui. O King, que era pastor batista, né, foi preso várias vezes, apanhou, foi difamado por outros cristãos, principalmente brancos do sul dos Estados Unidos, que usavam a Bíblia para justificar a segregação. Sim, terrível. Muitas igrejas protestantes apoiavam o racismo abertamente, e a hierarquia muitas vezes ficava quieta, era cúmplice. Mas hoje
Hoje é comum ver esses mesmos setores, ou quem pensa como eles, citando King como um homem de fé, um exemplo de cristão. É quase como se o opressor, depois que a luta foi ganha pelo outro lado, quisesse mudar a narrativa para dizer que sempre esteve junto, sabe? E com o Freire, a análise sugere algo parecido. Sim, a leitura é muito similar. Freire foi perseguido por ditaduras na América Latina que se diziam defensoras da civilização cristã. Aí, quando a pedagogia dele começou a inspirar movimentos como a teologia da libertação, as SEBs, que mobilizavam os pobres para buscar mudanças, a reação oficial do Vaticano, com João Paulo II e o Ratzinger, futuro Bento XVI, foi de repressão forte. Medo do marxismo, né? Exato. Medo de ameaçar a hierarquia da igreja, medo da aproximação com o marxismo. Mas hoje em dia, não é raro encontrar tentativas de encaixar o Freire numa vocação cristã original, quase como se o cristianismo institucional tivesse sido a fonte da inspiração dele, e não um dos obstáculos que ele precisou enfrentar ou contornar. Nossa, essa ideia de um roteiro em 3 atos, que uma das fontes menciona, parece descrever bem isso. Primeiro, a instituição combate ou ignora o reformador. Depois, ele vira um ícone tão grande que não dá mais para ignorar. E aí, no terceiro ato, a instituição meio que reivindica a imagem dele, dizendo, mas no fundo ele era dos nossos, o cristianismo era a raiz de tudo. Quase uma apropriação póstuma. É exatamente essa descrição. E aí entra aquela citação do Bertrand Russell, que aparece em mais de uma fonte. Russell dizia que a igreja raramente transforma em santo aqueles reformadores sociais que desafiam as estruturas de poder de verdade. Os santos geralmente são os que se retiram do mundo, não ameaçam a ordem. Faz sentido. King e Freire foram o oposto disso, reformadores radicais do mundo real. Uma das fontes usa uma analogia forte. Dar o crédito principal à igreja nesses casos seria como dar um prêmio para um agressor que, depois de muito tempo, parou de agredir agressor e começou a fazer discurso contra a violência. O mérito principal seria de quem desafiou e rompeu a ordem opressora, não da instituição que em grande parte sustentava essa ordem ou perseguia quem a desafiava. O cristianismo institucional nessa visão não teria sido o berço, mas sim o muro que eles tiveram que escalar. Essa perspectiva crítica mostra uma tensão que parece que não acaba, né? Entre a instituição religiosa, o poder estabelecido e aqueles que, muitas vezes partindo da própria fé, ousam desafiar o jeito como as coisas são em nome de uma justiça mais real aqui e agora. Sem dúvida. E isso leva a uma questão ainda maior que uma das fontes levanta. Será que o cristianismo, talvez não na sua essência pura, mas na sua prática histórica dominante, tem uma certa resistência interna a gerar mudanças sociais e estruturais? Aquelas mudanças profundas, permanentes? Como assim? Qual é o argumento que eles desenvolvem? Bom, a argumentação que apresentam é que o foco tradicional do cristianismo, na caridade individual, sabe, dar comida a quem tem fome, vestir quem está nu, visitar o preso, essas ações, embora sejam de compaixão importantes por si só, historicamente não se voltaram tanto para transformar as causas que geram a fome, o encarceramento, a exclusão. É descrita como uma espécie de moralidade de emergência perpétua. Sempre vai ter pobre, sempre vai ter sofredor, para que os fiéis possam fazer caridade e mostrar sua fé, mas sem um projeto claro de acabar com as condições que produzem esse sofrimento de forma sistêmica. A ajuda seria mais um paliativo do que uma transformação na raiz do problema. E quando o cristianismo institucional entra na política, qual o padrão que essa análise aponta? A fonte argumenta que, historicamente, a tendência principal foi de se alinhar com forças conservadoras e resistir a mudanças que mexessem muito na ordem social. Dão exemplos desde a aliança com o Império Romano, lá com Constantino, passando pela legitimação das monarquias na Idade Média, o uso para dominação cultural e para justificar a escravidão no período colonial. Até hoje. Até hoje. Sim, mencionam como grupos cristãos organizados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, atuam politicamente com força para impor a agenda moral deles, aborto, direitos LGBTQIA+, educação sexual e para manter certas estruturas, muitas vezes se aliando com forças políticas conservadoras. De novo, invocam a análise do Bertrand Russell sobre a igreja se aliar ao poder quando está forte. Nesse cenário todo, a teologia da libertação, que a gente já falou, aquele movimento progressista, seria vista então como
como a exceção que confirma a regra? Exatamente essa a leitura. A fonte destaca que justamente essa tentativa mais forte de criar um cristianismo engajado com justiça social e mudança estrutural, que nasceu aqui na América Latina, foi duramente combatida pelo Vaticano nos anos 70 e 80. A interpretação que dão é que a mensagem da instituição foi clara. A fé que ousa se politizar a ponto de ameaçar as estruturas de poder, essa fé precisa ser contida. Interessante essa linha. E essa fonte chega a mostrar dados que relacionam níveis de religiosidade com desenvolvimento humano. Sim, apresenta. É importante dizer, e a fonte ressalta isso, que correlação não é o mesmo que causa e efeito, né? Mas os dados mostram uma tendência. Países mais secularizados, tipo os nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, a Holanda, o Japão, que não é cristão, mas é bem secular, esses países costumam ter IDH mais alto, mais igualdade de gênero, mais confiança nas instituições, bem-estar coletivo maior. Por outro lado, países onde a religiosidade é muito alta e muito influente na vida pública, e aí entram muitos na América Latina, na África subsaariana, com forte presença cristã, tendem a ter IDH mais baixo e mais desigualdade social. A fonte menciona até o contraste dentro dos Estados Unidos, onde os estados do Bible Belt, o cinturão bíblico, que são os mais religiosos, também costumam ser os mais pobres, com piores indicadores sociais. E qual é a interpretação ou a sugestão que a fonte levanta a partir dessa correlação, mesmo com essa cautela sobre causa e efeito? A sugestão que levantam para a gente pensar é se sociedades menos presas a dogmas religiosos e mais abertas para a ciência, para o pensamento crítico, para políticas públicas baseadas em evidências, teriam uma tendência maior a promover mudanças estruturais duradouras que levam a mais desenvolvimento humano e bem-estar. A ideia, assim, resumindo, é que um certo ceticismo com explicações sobrenaturais e um foco maior em resolver problemas aqui na Terra com ferramentas racionais poderiam ser fatores que ajudam no progresso social. Citam até relatórios da ONU que já apontaram essa correlação entre alta religiosidade e indicadores sociais mais baixos, sem cravar a causa, mas mostrando a associação. Então, para amarrar tudo isso, qual seria a conclusão principal dessa análise específica sobre cristianismo e mudança estrutural? A conclusão que essa linha de análise apresenta é que a lógica que predominou no cristianismo histórico, com aquele foco forte no além, na justiça plena que só vem depois da morte, sabe? Isso acaba, na prática, por naturalizar ou tornar mais aceitável o sofrimento e a injustiça aqui no mundo. Isso levaria a priorizar a caridade individual e a manutenção da ordem social como ela é, em vez de um engajamento mais radical para transformar as estruturas que geram desigualdade e opressão aqui e agora. A esperança da recompensa futura poderia, de certa forma, diminuir a urgência da luta por mudanças no presente. Ok, então fazendo um resumo do que a gente explorou hoje. A gente passou pelo silêncio estratégico do Paulo Freire, né? Tentando entender por que ele evitou a crítica direta à igreja, considerando a ditadura, a própria igreja dividida, as alianças necessárias. Vimos como fatores culturais, essa censura difusa que as fontes falam, podem explicar por que a gente talvez tenha menos críticos abertos do cristianismo com projeção aqui no Brasil. Sim, essa é uma hipótese levantada. Analisamos também aquele padrão meio incômodo, né? Da igreja às vezes se apropriando da imagem de figuras como King, o Freire, que ela mesma combateu antes. É um ponto forte da análise. E por fim, a gente examinou essa perspectiva crítica de que a estrutura histórica do cristianismo tende mais para a caridade individual do que para a transformação social profunda, estrutural. É fundamental lembrar que tudo isso é complexo, né? A gente fala de instituições, de tendências históricas, mas elas são feitas de pessoas. Pessoas com crenças, motivações diferentes. A própria fé progressista do Freire mostra isso. A diversidade dentro do catolicismo e em outras igrejas é enorme. As fontes que a gente analisou hoje dão uma lente crítica importante para a gente olhar essa relação tensa entre poder religioso, pensamento e os movimentos de mudança social. São perguntas que continuam aí. Exato. E para fechar, fica uma provocação para quem está ouvindo, a partir do que a gente discutiu. Pensando nessa tensão histórica que as fontes apontam entre religião institucional e a busca por mudanças sociais profundas,
que papel as visões de fé podem ou devem ter nos movimentos de hoje que lutam por justiça social, econômica, ambiental. É uma questão central. E é talvez mais importante, como esse papel pode ser vivido para não repetir os padrões do passado, seja de resistir à mudança ou de depois cooptar quem desafiou o sistema. Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima análise. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Grande abraço, até mais, Jorge.